repentinamente, todo o jogo escureceu. Uma tela preta se abre e, aos poucos, uma tonalidade magenta se avoluma de todo o espaço e informa que o jogo está em manutenção. Abruptamente, toda essa expansão é interrompida e um novo aviso é dado pelo sistema e devido à ocorrência de um sério erro. Dentro do jogo, surge uma bolha similar a um buraco negro. As ondas de energias estão por todo o seu derredor. De chofre, figuras colossais surgem e caminham em direção a uma pequena vila. O sistema continua informando que as áreas aplicáveis serão apagadas, e em um movimento aterrador, os monstros atacam, sem misericórdia, todos os habitantes daquele lugar. Seus movimentos são precisos e com um só golpe, oblitera todos à sua frente. Em meio ao caos gerado pelas bestas colossais, um jovem, com uma criança inconsciente em seus braços, vocifera seu nome, Alice. Alice, Alice. Mas não obtém resposta alguma. Com um olhar de desespero, o jovem aproxima a menina ao seu peito e torna a gritar seu nome, Alice, Alice. Embora ainda não obtivesse a resposta da menina, o sistema identifica o rapaz como sendo um NPC, de função ferreiro, chamado Aiden. A garotinha, com um semblante de dor e suando muito, chama pelo rapaz e pede para que ele fuja. O jovem ouve os rogos daquela menina, contudo, ao virar sua face, percebe a presença dos monstros destruidores. Com uma altura descomunal, aquele ser escarlate tenta abrir passagem por entre os prédios, e olhando para o jovem NPC, cria um orbe de energia a partir das pontas de seus chifres. Sem demonstrar misericórdia, lança-o em direção ao rapaz. O poder destrutivo de seu ataque produz um levante de poeira e terra, lançando os detritos gerados pela explosão. Tudo o que foi atingido com esse ataque foi obliterado, restando apenas os fragmentos, que se esvoaçavam para o alto. De forma milagrosa, Aiden conseguira escapar desse ataque iminente, arrastando-se por entre os detritos, ele espragueja para aquele ser monstruoso. E ao olhar para a garotinha, o jovem ferreiro percebe que ela está se dissolvendo, seus fragmentos escapam por entre suas mãos. Em um ato de desespero, ele tenta chamá-la novamente por seu nome, mas ao erguer os olhos, um assombro toma conta de si, que o deixa mortificado. A garotinha está em um estágio final de dissipação, restando apenas sua parte superior ao busto. Ela olha para o rapaz e com um semblante de resignação, fecha os olhos. Aiden não suporta contemplar aquela cena aterradora e num gesto de desespero grita, não. O pouco que ainda resta daquela criança, ele toma em seus braços e com muita dor no corpo e na alma, mostra-se insatisfeito com tudo aquilo, pergunta para o monstro bestial, por que você está fazendo isso? O que foi que te fizemos? A perna do jovem NPC começa a se desfragmentar também. Tudo que foi tocado pelo raio devastador do gigante está agora sendo devorado. Trazendo para seu peito os restos mortais daquela garotinha, Aiden pede, desesperadamente em lágrimas, que ele pare com aquilo. A menina, que ainda continua se desfragmentando, como em um último gesto de despedida, pede que o rapaz a perdoe e, afastando-se do rapaz, diz que sente muito. Ele apenas chora e lamenta a partida daquela menina, que com um último esforço, diz para ele, fique vivo. Aiden vê a completa dissolução da garotinha. Fragmentos de sua energia voam para todos os lados. Ele estende seu braço e segura o bracelete da menina na palma de sua mão. A dor dilacerante da perda de seu ente querido, deixa o rapaz atormentado, sem acreditar no que acontecera. Figuras titânicas surgem no horizonte, tendo aos seus pés uma cidade que jaz em ruínas. Envolto por essas entidades, o NPC percebe que ele é o alvo de todo aquele ataque. Um daqueles colossais diz, o bug foi localizado. E em seguida, pondera que o alvo possui um nível de ameaça muito baixo. O sistema confirma que realmente ele é uma das causas do erro no jogo. E então, figuras humanoides se aproximam e dizem que ele foi diagnosticado como um vírus desastroso em potencial. Com um olhar gélido e macabro, o ser encapuzado identifica o protagonista como sendo o NPC Aiden e, logo em seguida pede para reiniciar a eliminação permanente daquele vírus. Estendendo o braço, ele lança um raio de energia em direção ao NPC, que mal consegue erguer a face. Contudo, em um grande esforço, ele olha para aquele ataque impelido por seu algoz. Seu frágil corpo sente a pressão do golpe, e se alumiando por completo, inicia-se o processo de desfragmentação.
Em sua mente, o rapaz não entendia o que acabara de acontecer. E com os olhos quase fechados, ele pondera: só queríamos viver em paz, uma vida normal, mas por que isso? Por que estamos sendo eliminados? Ora, o mundo desse jogo é ameaçado constantemente por monstros de diferentes níveis. E um dia, aqueles escolhidos pelo sistema, os denominados jogadores, começaram a aparecer para caçar essas feras bestiais. E todas as pessoas que estão inseridas no jogo e não são as escolhidas pelo sistema são denominadas de NPC, pois não têm interação ativa durante o certame. Eles apenas veneram os jogadores e os adoram como se fossem heróis, pois, graças a eles, todos podem escapar da ameaça dos monstros. Entretanto, essa harmonia existente entre essas classes distintas, não perdurou por muito tempo. Os heróis, que antes protegiam os NPCs, agora agem com tremenda brutalidade, usando-os como se fossem brinquedos, como se agir dessa forma fosse o modo natural de se viver. Por serem NPCs, eles se indignavam com aquelas atitudes malignas, mas não podiam fazer nada, pois o sistema possui um moderador e, para o NPC que intentasse algo contra um jogador, ele seria marcado como bug na atualização seguinte do jogo, esse NPC seria deletado. O jovem NPC, em seus últimos momentos de existência, faz algumas ponderações e, para ser sincera, eu não me importava com moderadores, jogadores ou qualquer outra coisa, pois não nos foi dado esse luxo de sermos complacentes ou não. Apenas existíamos e sobrevivemos com o que nos era oferecido pela manutenção recorrente do jogo. E, durante esse processo de manutenção, tudo parava e ficava congelado. Mas, por algum capricho do destino, tanto eu, quanto Alice, podíamos nos mover durante esse processo. E por haver essa possibilidade, eu aproveitava as oportunidades que me eram oferecidas e fazia minha própria reserva de mantimentos, e nisso, dei o meu máximo para sobreviver. Aiden era um NPC ferreiro e, em sua oficina de trabalho, ele atendia às demandas dos jogadores, com a criação ou aperfeiçoamento de armas. Certa vez, ao tentar refinar uma espada, o sistema detectou falhas no processo de aprimoramento e indicou em seu ecrã que o equipamento iria ser destruído. Então, a espada que estava sendo aperfeiçoada pelo forjamento do ferreiro quebrou, ainda em estado incandescente. Ao perceber o erro que cometera, instintivamente, Aiden sabe que sofrerá represálias por parte dos jogadores. Enfurecido com a quebra de sua espada, o jogador acerta um direto em seu rosto e vocifera irado: seu desgraçado. Caído ao chão, Aiden observa a silhueta de dois jogadores à sua frente. Um deles, cerrando o punho e rangendo os dentes, comenta: de miserável, a taxa de sucesso era de 50%, como você pode falhar? Ao se aproximar do ferreiro, o jogador lamenta a perda de seus preciosos materiais, e enlouquecido, passa a pisotear o frágil NPC, que apenas tenta proteger-se com as mãos na cabeça. Deitado ao chão, sob forte opressão de seu inimigo, Aiden tremia e se debatia de medo e pavor. O outro jogador, que somente observava a cena, aconselha, então, o seu amigo a parar de bater, pois isso poderia matá-lo. O agressor não dirime seu intento e reafirma que não se importa se isso ocorrer. Aiden arregala os olhos e percebe que sua existência não possui valor algum aos olhos daqueles jogadores. Ambos cavaleiros viram-se e vão embora, dizendo não valer a pena matá-lo, pois o próprio sistema o ressuscitará novamente, dessa forma é mais proveitoso ir para a próxima região. Aiden, vendo que seus algozes estavam se distanciando, tenta se levantar e, com as mãos trêmulas no chão, faz uma força para se erguer e ao longe ouve a dupla comentando que sua morte poderia trazer a penalidade do karma para eles. Recompondo-se da sova que tomou, o jovem ferreiro percebe a chegada de Alice, sua irmãzinha, que o chama dizendo: opa! Você está bem? Ele olha para a garotinha e a repreende dizendo que ela não deve descer até a oficina, pois é muito perigoso. A menina, um pouco envergonhada, diz que só queria ajudar e aproxima-se de seu irmão com um lenço nas mãos. Ela, limpando o rosto de Aiden, comenta: como eles puderam fazer isso com você? Essa falha não foi proposital. Ele, sorrindo e envergonhado, fala que todos os jogadores são assim mesmo e que está tudo bem. A garotinha, olhando para o ferreiro, diz que quer crescer logo para ajudar seu irmão. Então, Aiden continuou em suas ponderações, dizendo que não importava o quão duro fosse o serviço ou quão mal fossem os jogadores, pois nada disso importava, desde que pudesse proteger a Alice.
E agora, naquele momento, eles haviam sido separados, transformados em fragmentos, mas ainda não sabia o porquê daquilo ter acontecido. Ele, sentindo a dor da separação e a dor de sua destruição, rende os dentes e vocifera: "O que esse maldito sistema pensa que é?" O moderador o encara e, com um olhar frio e sombrio, ouve o último clamor do protagonista, que num ato de desespero, questiona-o: "O que te dá o direito de nos deletar?" A figura funesta do administrador torna-se agigantada, diante do moribundo Aiden, que mesmo sem força o encara e faz uma promessa: "Voltarei e meu único objetivo será destruir o sistema. Não importa o que eu passe ou sofra nessa jornada, mas meu foco será a completa aniquilação de todos vocês." Aiden é envolto por um raio de luz que o suspende no ar. Perdido em meio a um vasto e profundo vazio, ele é lançado no nada, no limbo. Com sua consciência se extinguindo, Aiden percebe que tudo acabara, tudo desaparecera. De repente, um braço surge em meio àquela escuridão, rompendo o ensurdecedor silêncio do nada. Aiden sente aquela densa mão sobre sua fronte, que assustado, percebe o sistema indicar um erro, cancelando o comando de eliminação do moderador do sistema. Ao ser detectado o erro, conseguinte, o próprio sistema realiza a restauração do NPC de Aiden, lançando de volta ao jogo. Um clarão se expande por todo o espaço onde o Prota está, mostrando que era chegada a hora de cumprir o papel a que lhe foi destinado. Aiden é lançado para dentro do orbe iluminado, e quando o denso lume se dissipa, o jovem ferreiro percebe, com olhos arregalados, que retornou ao local de onde partira. Incrédulo, ele admirava toda a comoção causada pelo sistema ao reconstruir a vila por inteira. Fragmentos se juntavam e formavam paredes e tetos, e à medida que o tempo avançava, as coisas iam surgindo em sua frente como em um passe de mágica. Abismado com toda aquela efervescência, Aiden matuta para si: "Como voltei para este lugar? Tenho certeza que fui obliterado e, em meio ao vazio, fui alçado ao nível 1, de moderador do sistema. Mas como isso é possível? Agora, minha habilidade de comandos foi desbloqueada e eu mesmo posso aplicar o comando atualizar. Porém, o que significa tudo isso?" Após completada toda a restauração do sistema, surge, em meio à floresta de Vansen, o castelo de Edelin. Cabanas que circundam todo o castelo recebem a movimentação dos jogadores que por ali passam. Um jogador, ao analisar o status do jogo atual, verifica sua caixa de notificação e conclui que já havia transcorrido algum tempo desde a última atualização e por isso, ele já esperava por essa mais recente. Contudo, o jovem cavaleiro conclui que não ocorreu nenhuma mudança significativa, houve apenas uma correção de um erro. E, olhando para as tendas, ele percebe uma movimentação atípica e pergunta para si: qual o objetivo desta inspeção? Aproximando-se da multidão que se formava, ele é tomado de um sobressalto, ao ver tratar-se de um ferreiro atualizando um objeto e à sua frente, um outro jogador torce para que o processo não falhe. Ele então se aproxima de outros jogadores e pergunta qual o motivo de tantas pessoas ali. Um dos jogadores diz estar ocorrendo um evento, naquele momento. "Um evento?" retrucou ele. Seu companheiro confirma. Também diz tratar-se de um evento de aprimoramento de armas e que aquele jovem ferreiro não utiliza materiais extra para realizar esse processo. O cavaleiro se assusta e pergunta aos seus companheiros: "O quê? Como eu não fui notificado sobre isso?" Outro jogador responde: "Acho que é um evento secreto." O ferreiro é o jovem Prota, que agora, com sua habilidade de atualização desbloqueada, realiza melhoramentos nas armas dos jogadores. De súbito, surge um clarão, um dos jogadores acalma o cavaleiro e diz que está tudo bem, isso é apenas uma notificação do sistema, informando que todos conseguiram aprimorar suas armas. O sistema abre uma notificação para um dos jogadores informando que o aprimoramento foi bem sucedido e que os atributos foram aumentados. Com isso há uma grande comoção entre os jogadores e um dos presentes diz: "Vamos aproveitar porque não sabemos quando isso vai acontecer novamente." Todos os jogadores que observavam o ferreiro, começaram um alarido, pedindo para que suas armas e seus objetos fossem aprimorados. Uma verdadeira celeuma se inicia. Jogadores ávidos por serem atendidos amontoavam-se na porta de entrada da barraca e pediam por seus favores. Cada um que ali estava, queria aprimorar suas defesas e ataques, através das atualizações de suas armas e equipamentos.
Em frente ao prota, um jogador o chama Vei, NPC. Ele se assusta e olha fixamente para o rosto do jogador e lembra que foi ele que o agrediu, até quase matá-lo. Com a empáfia de um subjogador, ele abre sua bolsa de itens e pede para o jovem ferreiro realizar as melhorias necessárias. Outros jogadores que ali estavam, irritaram-se muito, pois aquele indivíduo havia furado a fila. Muitos queriam lutar com ele, porém retiveram seu intento, em razão dos efeitos do karma, que poderia aumentar no jogo. Todos que ali estavam, conheciam muito bem aquela dupla. Eles eram os jogadores intrusões, visto que compravam itens a preços baixos e revendiam com preços absurdos. Suas personalidades eram bem questionáveis, e o próprio sistema os advertiam constantemente, aumentando o efeito do karma, devido aos seus maus comportamentos dentro do jogo. Em breve, com certeza, eles entrarão no campo das penalidades. Inesperadamente, ambos jogadores olham para Aiden e o reconhecem como sendo o ferreiro que eles espancaram anteriormente. O outro jogador com um elmo metálico, não entendendo, questiona o amigo: do que você está falando? O outro, então, explica: esse é aquele NPC ferreiro da vila que foi obliterada. O outro prontamente reconhece-o e pergunta ao amigo por que ele ainda está vivo e por que ele está sozinho, sem aquela garotinha. Ela provavelmente foi morta, porque era uma inútil, igual a ele, retrucou o infame jogador. Nesse momento, Aiden lança um olhar sombrio e funesto sobre aqueles jogadores. Com seu martelo de forja, bate incisivamente sobre a bigorna e o tilintar frenético das batidas do ferreiro soam por todos os recantos de sua cabana. E então, movendo para os nefastos cavaleiros, Aiden afirma: a probabilidade de sucesso é de 25%. Deseja continuar? O incauto jogador, não percebendo as intenções reais do ferreiro, apenas confirma: claro que sim. E com um sorriso psicopático pensa: não faço negócios que eu possa perder, mesmo as chances sendo tão baixas, eu prefiro arriscar e conquistar uma grande vitória. Seu amigo, com o elmo metálico, tenta dissuadi-lo, lembrando que o valor daqueles itens representa toda a fortuna deles acumulada durante o jogo. O patético jogador, com a confiança de um tolo, responde ao seu camarada: não se preocupe, vai dar certo. Esses eventos são raros e o NPC não falhará nesse processo. Mas, caso haja algum imprevisto, eu te pagarei 10 vezes mais o teu valor investido. Aiden põe todos os itens de ambos jogadores sobre a bigorna. E em um gesto de fúria e raiva, lança seu martelo sobre as armas, e em seu íntimo, pensa: e nem em seus sonhos, seus idiotas. E, com um só golpe, quebra todos os itens que ali estavam e pensa: todas as probabilidades são inúteis, visto que as domino por completo. O sistema informa que houve falha no aprimoramento e os equipamentos foram destruídos. Eu que tomo as decisões aqui, indaga-se o prota. De repente, todas as espadas se racham, quebram e se destroem, o barulho se expande por todo aquele ambiente. O estúpido jogador olha para seus itens em frangalhos. Sua descrença no que ocorrera, vai além de seu entendimento. Como em um ar de deboche e sarcasmo, Aiden diz para os jogadores: "Vops, foi mal. Acho que minhas mãos estavam escorregadias." Alguns aventureiros que observavam os incautos jogadores, começaram a rir e comentavam uns com os outros: "É sério isso? Todas elas quebraram." Outro jogador, com a capa em tom fulvo, colocou a mão na boca para esconder o riso e comentou: "Pois é, nenhuma delas foi bem sucedida, acho que vou infartar." Com um ódio descomunal, o desguarnecido jogador acusa o ferreiro de destruir seus equipamentos propositalmente. Seu companheiro, que apenas observava, retruca para o amigo: "Pois é, agora eu quero meu dinheiro. Você disse que pagaria 10 vezes mais, portanto, nem pense em fugir." O desnorteado jogador ruivo tenta argumentar que a culpa é do NPC que agiu de má fé e, apontando para o ferreiro, afirma que a culpa é do jovem Aiden e que eles devem dar uma lição nele até abrandar suas raivas. Aiden, com um ar de desentendido, apenas os ignora e diz que não faz a menor ideia do que eles estão falando. Os demais jogadores, vendo aquela comoção sem sentido e que nunca chegaria ao fim, lança a mão dos estultos jogadores e os lançam para longe dali. Um dos aventureiros, com os cabelos em tonalidade azul capri, grita: "Saiam daqui! Vão brigar em outro lugar. Não temos muito tempo sobrando, como vocês."
Nesse momento, a comoção se intensifica, todos gritam pedindo para que seus equipamentos sejam atualizados, e uma intensa balbúrdia se forma na entrada da cabana do ferreiro. Ao anoitecer, depois de um cansativo dia de intenso trabalho, Aiden entra em seus aposentos. Seu semblante denota um esgotamento físico. Ele se senta no chão, encostado em sua cama, comenta: finalmente acabou. Ele olha para os soldos obtidos por seu extenuante trabalho e pensa: tudo isso deve ser o bastante para adquirir meu item e para eu sobreviver por algum tempo, sem a necessidade de me preocupar. De repente, o sistema abre o ecrã de notificações e informa ao prota que a missão dada a ele foi completada, a criação do evento foi cumprida com sucesso. Ao ler esse informe, Aiden pensa consigo: será que eu vou conseguir alguma recompensa? E, fixando o olhar no ecrã do sistema, ele relembra o momento em que retornou à vida e que a única coisa que ele viu, à sua frente, foi um quadro azul com palavras desconhecidas para ele. O ecrã mostrava o status de Aiden, como seu nome, habilidades, força, agilidade e muitas outras informações, contudo, na época, nada fazia sentido para ele. Por mais que o sistema o informasse dos eventos e comandos que ele deveria seguir, o jovem ferreiro apenas concluía que tudo aquilo era habilidades de um moderador do sistema. Mas, se o sistema estava informando-o sobre os comandos desbloqueados, era porque ele também tinha as habilidades de um moderador. Nisso, a imagem de seu algoz aparece em sua mente. Ele lembrou que, esse sombrio ser, era o moderador que havia obliterado toda a sua vila, juntamente com sua irmã. Em seguida ao surgimento das notificações, apareceu a sua nova missão, que era iniciar um evento. Aiden, sem compreender bem o que estava acontecendo, pergunta-se o que significa criar um evento, uma missão a ser cumprida. Nenhuma dessas informações eram claras. Ele apenas as observava e, incrédulo, tentava acalmar-se e pensar de modo racional. Esse seu primeiro contato com o sistema não esclareceu sobre seu retorno e nem o objetivo dessas missões. Ele apenas reconheceu que, ao entrar no limbo, uma força misteriosa e desconhecida o agarrou pela cabeça e o lançou de volta à vila. Ao retornar ao seu local de origem, os ecrãs começaram a surgir, notificando-o sobre o cumprimento da missão. Ele, como um NPC, reconheceu sua impossibilidade, pois essas habilidades pertenciam aos moderadores do sistema. De sobressalto, um pensamento irrompe sua frágil mente: o que eles ganham me dando essas habilidades? O que realmente estão tentando fazer? Naquela época de seu retorno, muitas dúvidas permearam a mente do prota. Não havia uma resposta concreta que o direcionasse a algo tangível. E em meio a tantas dúvidas e receios, ele relembra de sua irmã Alice, que se dissolveu à sua frente, e isso criou nele uma fagulha de esperança para vencer o sistema, e para isso, iria usar as próprias habilidades que o sistema estava lhe entregando. Ao lembrar de seu carrasco, seu ânimo cresceu e afirmou que iria usar todos os seus recursos para destruí-lo, nem que para isso, os outros tenham que usá-lo como uma ferramenta, e isso seria uma troca. Voltando a si, Aiden percebe que o ecrã ainda continua aberto à sua frente, indicando que ele deve criar um novo evento. Sem pestanejar, o protagonista aceita a missão e diz: é isso aí, enquanto você me usar, eu uso você também. Logo após confirmar o aceite, ele é envolvido por uma aura e a mensagem concluída surge sobre ele. Agora, as informações do painel mudaram, indicando que ele possui o status de moderador, nível 2. A opção de atualizar o desbloqueio foi liberada pelo sistema, e ele pode desbloquear qualquer item. Ao ler essa mensagem, Aiden fica bastante animado, e que usará essa habilidade em breve. Ele reflete sobre seus poderes de moderador, e conclui ser algo maravilhoso. Contudo, isso não lhe trará problemas futuros? Dessa forma, Aiden pondera que, em seu momento atual, ainda se encontra muito fraco e que poderá ser derrotado por qualquer jogador iniciante. E de acordo com suas observações, muitos desses aventureiros já possuem níveis elevados, bem como seus atributos de força e agilidade. Para o sistema, ele é um bug e pode ser deletado na próxima inspeção dos moderadores, sem ter a menor chance de revidar ao ataque. De modo súbito, o ecrã do sistema traz Aiden de volta à sua realidade, indicando o início de uma nova missão. O protagonista deve encontrar um easter egg, que está marcado no mapa. Ele então pondera: uma outra missão? Easter egg é um tipo de tesouro?
Perdido pela vastidão de seus pensamentos, o jovem ferreiro começa a suar frio, pois sente que deve ser cauteloso, pois ele não é um jogador, mas um simples NPC. Obviamente, eu tenho que ser não somente cauteloso, mas paciente, e não me apressar em procurar outros subterfúgios. Ao caminhar em direção à porta, as caixas de notificações dissipam-se à sua frente. Com passos firmes e resolutos, especula que, para ficar vivo, ele deve concluir tais missões. Ao observar o exterior de seu quarto, Aiden comenta que o lugar ao qual deve ir é perto de sua atual localização. Ele olha para o horizonte, e percebe os primeiros espectros solares surgindo por trás das montanhas. Decidido, Aiden arrazoa que, ao amanhecer, partirá para cumprir aquela missão dada pelo sistema. Finalmente o sol surge em todo o seu esplendor, alumiando o céu e a terra. A relva, em tons esverdeados, contrasta com o azul celeste do céu, que ennovecido, ofusca os raios obstinados do astro-rei. Bem no meio da floresta, o prota lamenta sua má sorte, pois não está encontrando nada referente ao easter egg. Segurando sua capa e apoiando sua espada na cintura, ele conclui que aquele ali é realmente o lugar indicado pelo mapa. Havia, oculto por entre as árvores, uma gigantesca porta, adornada com arabescos, que vão desde a ponta inferior até a comieira da porta. Pondo-se diante daquele imponente umbral, ele lamenta pelo fato do sistema ter escolhido uma masmorra para o cumprimento da missão. Ora, esse lugar foi especialmente desenvolvido para os jogadores que desejam aprimorar seus status. Não há como mensurar os perigos oriundos daquele lugar. Incrédulo, Aiden confessa que nunca imaginou que, um dia, ele poderia entrar em uma masmorra. Parado em frente à gigantesca porta, o prota avalia sua situação, contudo, ele não percebe estar sendo observado por alguém oculto entre as árvores. Sua silhueta é de uma mulher, que, de soslaio, olha para o jovem protagonista fixamente. Droga, não há fechaduras e nem maçanetas, como vou entrar? Disse Aiden em um tom desmotivador. Ele ergue sua cerviz, procurando algo que possa auxiliá-lo, e com bastante determinação, ele rechaça a ideia do pavor, que tentava invadir sua mente, e mesmo suando frio, conclui que é necessário uma maior concentração para resolver aquele impasse. Contudo, não se dá para comparar esse atual problema com o que ele já enfrentou anteriormente, um monstro colossal, cujos raios produzidos por seus chifres, podem destruir toda uma vila em um segundo. Segurando a porta por suas arestas, ele consegue abri-las sem muitas dificuldades. Mas, de súbito, um ecrã escarlate pisca freneticamente à sua frente, indicando haver uma restrição para adentrar a masmorra.